o Reginaldo vai estar ministrando a palavra da Santa Ceia. Preste atenção no que Deus tem para falar para você essa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, chegamos, ó Deus, à hora da Tua palavra. Senhor, vem ministrar agora, meu Deus, de maneira tremenda aos nossos corações, segundo o Teu poder e a Tua glória. Usa o Teu servo, ó Pai, fala conosco, fala segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Colocamos o Teu servo, ó Pai, o Bispo Reginaldo, nas Tuas mãos, ó Pai. Usa ele, fala a Tua igreja, seja edificação, exortação, consolação, mas fala com o Teu povo que te espera nesta noite. Assim eu te louvo e te engrandeço. Vamos receber o servo do Senhor com uma grande salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar o teu coração nessa noite. Amém. Amém. Que realmente a paz que excede todo entendimento, ela possa estar permanente na tua vida. Nós estamos hoje reunidos para falar de Deus. Como é bom falar de Deus, né? E uma das coisas essenciais que nós temos que aprender é que Deus só fala com quem quer ouvir. Amém, querido? Amém. Deus, ele só fala com quem quer ouvir ele falar. Porque muitas pessoas não estão dando atenção às coisas de Deus. Mas se você quiser ouvir Deus, Deus vai falar com você nessa noite. Deus vai ministrar uma palavra para o teu coração. Deus vai mudar a tua história. Com uma palavra Deus pode transformar toda a tua vida. Amém? Hoje nós estamos aí ministrando essa palavra também para os internautas, né? Você que está aí na internet, nós estamos ministrando uma palavra, não é ao vivo, mas ela vai ao ar, né? Uma palavra para o teu coração. Você aí que acessou a internet, você tem o privilégio também de ouvir a palavra de Deus nessa noite. Vamos ver o tema que Deus quer falar conosco nessa noite. Está ali no nosso telão, né? Restituindo um sonho. Nós vamos falar sobre a restituição de um sonho de um homem chamado Malco. Talvez você nunca ouviu falar desse nome, ou já ouviu falar de Malco, aquele soldado, muitos falam que é soldado, mas ele não é um soldado. Nós vamos falar sobre isso, que Pedro cortou a orelha dele, né? E Jesus pôs de volta. Então nós vamos falar hoje sobre restituindo um sonho. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 18, Evangelho de São João, no capítulo 18, o versículo de número 10. O texto bíblico diz: Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, diga, direita. Interessante, cortou a orelha direita. Podia ter falado a esquerda. Por que falou a orelha direita? Nós vamos estar meditando isso na palavra. E o nome do servo era Malco. Amém, queridos? Pode se assentar, meus amados. Quem pode aplaudir o Senhor por aquilo que Deus tem feito? Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico maravilhado com as qualidades de Deus. Deus tem umas qualidades extraordinárias e essenciais para a nossa vida. Por exemplo, uma das qualidades que Deus tem: Deus é amor. O amor de Deus é tão grande, é uma das maiores qualidades de Deus, é o amor. O amor do Senhor é tão grande que Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então é uma das qualidades de Deus. Outra qualidade que Deus tem é a sua fidelidade. Deus é fiel. Mesmo quando nós somos fiel, Deus continua sendo fiel. Deus tem essa qualidade de fidelidade, né? Outra qualidade do Senhor: justiça. Deus é justiça. Então Deus tem várias qualidades, mas hoje eu quero
me reportar e falar de uma das, que eu acho que uma das maiores qualidades que Deus tem para com o ser humano. É a qualidade que Deus é o Deus da restituição. Diga: Deus é o Deus da restituição. É uma das maiores qualidades que Deus tem. Deus é um Deus de restituição. Ou seja, tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que nos foi roubado, tudo aquilo que nos foi tirado nesta vida, nós temos um Deus que tem um poder, que tem uma qualidade de restituir tudo aquilo que o diabo tirou de nós, em nome do Senhor Jesus. Grande Deus, aleluia. Infelizmente, a nossa vida ela é feita de perdas. Nós não só ganhamos na vida, nós perdemos. E tem perdas, aquilo que nós perdemos, tem perdas que nós falamos, nós nunca mais vamos ter de volta. Alguma coisa que nós perdemos com o passar dos anos. Você já lutou por alguma coisa na tua vida e chegou no final, você conseguiu aquilo e de repente você perdeu? É triste. Alguém roubou de você. Às vezes você, puxa, eu lutei tanto para ter um carro, o ladrão pegou e levou embora o carro. Você lutou tanto para ter uma casa, mas você não conseguiu pagar as prestações e você perdeu aquela casa. Algumas coisas na nossa vida que foi nos roubado, nos tirado. Quantas coisas que você conquistou na vida que você perdeu? Pode ser no sentido material, pode ser no sentido espiritual. Quantos bens materiais que você tinha? Você diz, puxa vida, tinha tanta coisa, agora não tem mais. Por quê? Alguém te roubou. Quantas coisas nos são tiradas, nos são roubadas? O diabo rouba, as drogas roubam, o pecado rouba, tudo nos tira as coisas. Mas nessa noite eu quero ensinar a você uma coisa extraordinária que eu aprendi. Eu tenho um Deus que tem o poder de restituir tudo aquilo que o inimigo tirou da minha vida, em nome do Senhor. E nessa noite eu quero dizer essa palavra para você. Tudo aquilo que o diabo tirou de você, tudo aquilo que você perdeu, pode ser por negligência sua, pode ser por roubo do diabo, o Senhor vai devolver na tua vida, em nome do Senhor. E Ele vai restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu. Deu glória a Deus. O Senhor vai restituir, aleluia, tudo que você perdeu. Aleluia. Primeira coisa que nós temos que saber é essa: reconhecer quem nos roubou. Para restituir algo que foi roubado, primeiro você tem que reconhecer quem te roubou. Quem te roubou? Lá em João capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo vem roubar, ele vem matar e vem destruir. A missão do diabo é roubar, está roubando. Quantas coisas suas o inimigo levou embora? Quantas coisas que você conquistou, o diabo roubou? Então, quem tem nos roubado, a primeira coisa que nós temos que reconhecer, quem tem nos roubado. O diabo tem roubado a tua alegria, o diabo tem roubado a tua paz, o diabo tem roubado a tua felicidade, o diabo tem roubado tantas coisas de você, porque é a missão dele. Ele veio roubar, ele veio matar e veio para destruir. Quantos lares, quantas famílias sendo destruídas pelo inimigo? E nós estamos vivendo isso. Primeiro, para ser restituído, nós temos que reconhecer que nós estamos sendo roubados pelo diabo. Ele é o nosso inimigo. Só que nessa noite, o que o diabo roubou, note bem, o Senhor vai fazer ele te devolver em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Aleluia. Segundo passo para nós sermos restituídos é reconhecer o motivo por que nós estamos sendo roubados. Por que você está sendo roubado? Você tem que saber por quê. Alguma coisa está acontecendo para você ser roubado. Você pode ver que lá em Juízes, no capítulo 2, versículo 14, né?
o Senhor disse para o povo de Israel que eles estavam sendo roubados por causa do pecado. O inimigo vinha e levava tudo embora. Os amalequitas vinham e levavam tudo que o povo conquistou. Por que isso, pastor? Por causa do pecado que eles estavam cometendo. Então nós temos que reconhecer por que nós estamos sendo roubados. Porque o diabo está tirando as coisas de nós. Alguma coisa está errado. Ele não tem poder contra aquele que serve a Deus. Ele não tem poder contra aquele que ama ao Senhor. Então alguma coisa está acontecendo para você ser roubado. E a situação de Israel, que eles eram roubados, por causa que eles estavam longe de Deus, estavam no pecado contra Deus. Aí o diabo, ele torna e tem legalidade contra nós. Aí ele pode roubar. Se você tem legalidade para o diabo, ele pode te roubar. Você assinou, diabo, você pode me roubar. Quer dizer, você pecou contra Deus, você fez coisa errada, você assinou um decreto. O diabo pode agora fazer o que ele quer na minha vida. Então tem que reconhecer por que eu estou sendo roubado. Então é a segunda coisa que nós temos que saber. Por que nós estamos sendo roubados? Terceiro, reconhecer e crer na promessa da restituição. Outra coisa que nós temos que aprender, que nós temos algo tremendo da parte de Deus. Deus vai nos restituir e nós temos que acreditar nisso. Quem acredita na restituição de Deus na sua vida? Aleluia! Tem que acreditar. O que o diabo levou, o que o diabo tirou de mim, da minha casa, da minha família, ele vai ter que devolver, porque é promessa de Deus para minha vida, para minha casa, para minha família, em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diga, o diabo vai ter que restituir o que ele tirou de mim. Aleluia. Aleluia. Quarto passo para restituir o que o diabo tirou. Nós temos que reconhecer que existem condições da parte de Deus para nós recebermos de volta o que o diabo tirou. Ou seja, Deus nos dá, tem algumas condições que nós temos que fazer para ser restituído. Amém, querido? Amém. Que condições são essas que Deus exige? Fidelidade, amor à obra do Senhor, fazer a obra de Deus na terra, ter fé. São condições que Deus exige para nós sermos restituídos. Tudo que o diabo roubou, ele vai ter que devolver. Mas existem condições de Deus: não pecar, fazer a vontade dele, servir ao Senhor. Aí você vai ver que tudo que o diabo tirou de você, vai ter que devolver em dobro ainda, em nome do Senhor. Em dobro, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O diabo, como nós sabemos, ele é ladrão. E quantas coisas ele tem nos roubado. Lá em Juízes, no capítulo 6, fala de uma pessoa muito conhecida que nós conhecemos, chamado Gideão. E nesse capítulo 6 de Gideão, fala que o inimigo chamado Amalequitas e Medianitas, eles vinham como gafanhotos para roubar tudo aquilo que o povo de Deus, o povo do Senhor daquela época, construía, tudo que o povo de Deus plantava, uma certa época do ano. Os medianitas e os amalequitas, eles vinham, a Bíblia diz, como gafanhotos. Tudo que Israel construía, tudo que Israel plantava, os amalequitas vinham e levavam embora. Os medianitas levavam tudo embora. Às vezes acontece isso na nossa vida. Tudo que você planta, tudo que você faz, tudo que você conquista, tem uma certa altura do tempo que o inimigo vem e leva tudo embora. Quantos sonhos seus foram embora? Quantas coisas foram roubadas de você? É o inimigo. Às vezes você, não, isso daí é coisa natural que pode acontecer, né? É má sorte, tem uns que não, eu tenho um azar danado. Então tudo isso acontece na minha vida. E não é o diabo que está levando embora, é o inimigo que está sugando aquilo que você conquistou. Então Israel, quando plantava, quando estava tudo pronto para colher, o inimigo vinha e levava embora. Quando
Quantas vezes você está para colher uma bênção, o inimigo vem e leva embora? Isso tem que parar na tua vida em nome de Jesus. Hoje Deus está dizendo que isso vai parar, que Deus vai restituir o que você perdeu em nome do Senhor. Declare isso na tua vida, declare isso hoje. Você vai ser restituído. Aleluia. O texto, vamos colocar ali no telão. Eu coloquei só mais um. Está vendo os gafanhotos? Gafanhotos, quando a Bíblia fala de gafanhoto, ele fala de roubo. Gafanhoto, ele vem destruir aquilo que você construiu, aquilo que você plantou. Na época antiga, o pior inimigo da lavoura era o gafanhoto. Quando estava tudo pronto para colher, os frutos estavam maduros, ou às vezes nem estavam ainda, estava só começando a florar. Sabe o que acontecia? Os gafanhotos vinham, destruía e levava tudo embora. E Joel, ele fala isso. No Joel capítulo 2, versículo 21, fala dos gafanhotos, o enganador, o cortador, o devorador, o destruidor. São 4 demônios que vêm nos roubar o que nós conquistamos. Hoje eu não vou falar desses 4 demônios, desses 4 gafanhotos, mas eu quero mostrar para vocês o perigo desses gafanhotos estar roubando você. Às vezes você conquista uma coisa com tanto esforço, de repente você quebra. Às vezes é um computador, puxa, não tem tanto para ter esse computador, não durou um mês, já quebrou. Às vezes você compra um eletrodoméstico, né? E funcionou ele de uma, 2 vezes, quebrou. Esses gafanhotos que estão entrando na sua casa e estão levando, mas o Senhor tem uma promessa, dizendo assim, em Joel capítulo 2, versículo 25: eu vou restituir os anos que foram consumidos. Aleluia! Tudo que o inimigo tirou, o Senhor vai restituir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem acredita nisso, dê glória a Deus. Aleluia! Você vai ser restituído. Aleluia! Uma vez Davi, ele vinha voltando de uma guerra. E quando Davi voltou dessa guerra, ele não via a hora de abraçar os seus familiares, de abraçar seu filho, abraçar a sua esposa, ter o aconchego do lar. Mas quando ele voltou da batalha, lá no capítulo 30 de 1 Samuel, diz que a cidade que Davi morava foi saqueada pelo mesmo inimigo. Amalequitas foram lá e destruíram a cidade. Quando Davi chegou, a cidade estava queimada. Você imagina, você chegar na tua casa está queimada, tua casa está destruída. Davi fez isso, ele chegou na casa dele, estava tudo queimado. O inimigo, o que o inimigo fez? Não matou ninguém, mas pegou a família de Davi, pegou os animais que ele tinha, pegou as riquezas que eles tinham ali junto com eles e levaram tudo embora. Quantas vezes o inimigo vem e leva tudo embora que você conquistou? Aí você diz, é má sorte, pastor, isso é azar, isso pode acontecer com qualquer um. Não é isso não, é o inimigo que está levando embora o que você conquistou. E Davi, quando chegou em Ziclag, ele viu toda a cidade saqueada, diz que ele chorou, e os soldados choraram com ele que ele não tinha mais força. Os soldados queriam até apedrejar Davi, porque eles deixaram a cidade e foram para outra batalha, e agora tinha sido levado tudo embora. Davi ficou desesperado. Só que Davi tinha um Deus. Diga, Davi. Tinha um Deus. O Deus da restituição. Aleluia. Aí Davi disse assim, Senhor, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? Nesse momento, eu vou atrás do inimigo, eu fico aqui, o que eu faço? Ele consultou Deus. Deus disse para Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 30, ele diz assim, vai Davi, porque eu vou restituir tudo o que foi roubado de você. E ele diz mais, e tudo você vai libertar, nada vai ser destruído, tudo aquilo que o inimigo roubou de você, vai trazer de volta do jeito que era, não vai ser destruído ninguém, não vai morrer ninguém. Sabe por quê? Porque quando Deus restitui
verdade. Deus não traz um pedaço. Deus vai trazer de volta tudo que você perdeu. Aleluia. E ele disse para Davi: vai, Davi, tudo que você perdeu vai ser restituído. Davi foi para a batalha, venceu a batalha, e quando Davi voltou com toda a sua casa, Davi voltou com toda a sua família, Davi voltou com toda a sua riqueza, e ainda voltou com o despojo do inimigo, ainda mais rico. Davi voltou mais rico ainda. Deus está dizendo para você: dessa tua luta você vai sair mais forte ainda. Deus vai te restituir muito mais do que você perdeu, querido. Muito mais do que o diabo tirou, você vai ser restituído. Então diga: Deus é o Deus da restituição. Oh, bendito seja o Senhor. Agora, a gente pergunta: pastor, mas nós estamos falando o texto bíblico hoje está falando de Malco. O que tem a ver Malco com restituição? Vamos entender a respeito disso. Muitas pessoas falam que Malco, já vi muitos pregadores pregar dizendo que Malco era o soldado. Pedro cortou a orelha de um soldado. Mas os 4 evangelhos, nenhum deles fala que Malco era um soldado. Pode ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele fala que Malco era um servo do sumo sacerdote. Interessante isso. E quando a Bíblia fala de Malco, ele fala: ele é um homem que apareceu lá, cortaram a orelha dele, não tem nada extraordinário. Não, mas Malco, a história dele tem para nós um grande ensinamento. Um grande ensinamento que nós vamos aprender sobre isso hoje, que Deus vai restituir os nossos sonhos. Quem aqui tem um sonho? Um sonho de ser feliz, um sonho de casar, um sonho de ter uma casa boa, um sonho de ter um carro novo. Todo mundo tem um sonho. Mas às vezes, durante a nossa peregrinação nessa terra, nossos sonhos são roubados. José tinha um sonho, e o sonho dele aparentemente foi roubado. Quantas pessoas têm um sonho e o inimigo vem e tira e corta os nossos sonhos? E nós vamos falar sobre isso. Primeiro, temos que entender: Malco tinha um sonho. Qual era o sonho de Malco? Ser um sumo sacerdote. A Bíblia fala que ele era um servo do sumo sacerdote. E quando nós lemos a história, nós vamos entender que para ser um sumo sacerdote, aquele servo, ele tinha que estudar de 5 a 8 anos para ser sumo sacerdote. E ele tinha que conhecer o Torá, ele tinha que conhecer as leis de Moisés, ele tinha que ter conhecimento bíblico. E essa pessoa estudava de 5 a 8 anos para se formar. E não era fácil, um estudo árduo. Além disso, ele tinha que, durante esse período, estar no templo, cuidando do templo. De 12 em 12 horas, ele tinha que estar no templo. Ele tinha que cuidar do sacrifício. Ele tinha que cuidar da lâmpada do templo para não apagar. Era um trabalho árduo. E esse moço chamado Malco, ele tinha um sonho: eu quero ser sumo sacerdote. E o texto fala que o sumo sacerdote, chamado Caifás, deu uma missão para ele, dizendo para ele: você vai agora, pega os soldados aqui e acompanha eles, que nós vamos prender Jesus o Nazareno, que está aí atrapalhando o bom andamento da obra, e ele está contando mentiras por aí, e você vai lá para prender ele. Acompanhe os soldados. Era uma missão, talvez uma missão para ele futuramente ser o quê? Um sumo sacerdote. Na hora ele falou: não, estou indo, meu Senhor. Era a ordem do sumo sacerdote. E ele foi. Quando chegou lá para prender Jesus, a Bíblia fala que Pedro pegou a espada e
direita. Interessante. Cortou a orelha direita do soldado. Aí você diz, que tem isso a ver, pastor, com um sonho que ele tinha? O soldado cortou, ele era o sumo sacerdote, e Pedro foi lá e cortou a orelha dele, não é isso? Pedro cortou a orelha dele. Agora, cortando a orelha dele, todo o sonho de Malcolm caiu por terra. Por que, pastor? A Bíblia, quando ele escreve tem alguns, por isso que eu gosto de entrelinhas da Bíblia. É aquelas passagens que você olha, parece que não tem nada, mas ali tem um conteúdo extraordinário. Levítico 21. E ali está falando a respeito de Malco, que cortou a orelha direita, e o sonho dele se acabou. Por quê? Porque nos tempos antigos, para ser sumo sacerdote, na lei de Israel, na lei lá, não podia ter nenhum defeito. Cortou o que? A orelha dele. Agora ele não podia ser mais sumo sacerdote. O sonho dele tinha ido, os 8 anos, 5 anos que ele estudou, tinha ido por água abaixo. Levítico 21, né? Levítico 21 fala sobre isso. E agora, ele, com aquele corte da orelha dele, o sonho dele tinha ido embora. Porque o sumo sacerdote não podia ter nenhum tipo de defeito. E outra coisa, a orelha, o sacerdote, a consagração do sacerdote, está lá em Levítico 14, diz assim: e o sacerdote tomará o sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha, diga direita. Olha como era a consagração do sumo sacerdote. Pegava o sangue da expiação e colocava o sangue na orelha direita. E agora? A orelha de Malco foi cortada. A orelha o quê? O que o texto diz? Orelha direita. Como que ele agora ia ser sacerdote? Sumo sacerdote. Ele tinha defeito agora físico. Ele não tinha mais a orelha direita para ser ungida como era na lei. Os sonhos dele tinham ido por água abaixo. E às vezes na nossa vida acontece isso. Nossos sonhos foram embora. Você não tem força mais de lutar pelos teus sonhos. Você está aí às vezes no pecado, nas drogas, no vício. Não consegue se fortalecer, não consegue servir a Deus, não consegue fazer a vontade do Senhor. Está numa situação difícil, Cortaram tudo que você tinha, todo o teu sonho foi cortado, cortaram a orelha dele, o sonho deles foi tudo embora. Agora não podia ser mais sumo sacerdote. Todo o trabalho que ele teve, tudo aquilo que ele fez foi perdido. Mas nós aprendemos hoje que o Senhor é o Deus da restituição. Aleluia! Quando Jesus pega novamente, porque os evangelhos, interessante que o único evangelho, que é o evangelho de São Mateus, do evangelho de São João que nós lemos, que fala o nome de Pedro, e fala o nome de Malco, e fala do milagre que Jesus fez. Todos os outros escrevem sobre isso, mas uns falam só, não fala do nome, uns dizem assim, alguém estava com Jesus e cortou a orelha, não fala o nome do soldado, não fala o nome, não conta o milagre, mas esse evangelho fala tudo isso, que foi um dos milagres extraordinários que Jesus fez. A orelha do soldado caiu por terra, foi cortada. Você imagina a espada de Pedro, afiada, querido. Naquela época lá, aquelas espadas lá cortavam um fio de cabelo. E Pedro, vendo que Jesus ia ser preso, naquela angústia dele ser preso, foi lá e cortou a orelha do servo. A gente fala soldado, não é, do servo do sumo sacerdote. Cortou. Jesus pegou, olha o poder desse Deus que você serve. Jesus foi lá no chão, pegou a orelha. Você imagina, quando cortou a orelha, a primeira coisa que o soldado, que o servo colocou foi a mão. Você imagina, cortar a sua orelha. Primeiro você põe, é aquele sangue escorrendo. Jesus pegou a orelha dele lá no chão e pôs de volta. Foi um milagre. Restituiu a orelha dele no corpo dele.
Mas Jesus não estava só restituindo a orelha, trazendo de volta. Jesus estava restituindo o sonho que ele havia perdido. Aleluia.